Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento esse vídeo vai chegar até você, mas eu quero dizer que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estava aqui nesta tarde e senti no coração de trazer uma palavra para você. E espero que essa palavra venha de encontro ao teu coração. A palavra, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que diz assim: o cego Bartimeu recupera a visão. Se trata de um milagre, oh glória! Quem precisa de um milagre aí? Quem precisa de um milagre? Todos nós necessitamos de um milagre, na verdade? Todos nós já vivemos um milagre, porque a nossa vida é um milagre. A partir do nosso nascimento, cada cuidado, tem muitos milagres que a gente nem sequer percebeu, mas Jesus já nos deu em nome de Jesus. A palavra diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu venha ver. Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, né? Uma palavra que eu amo. Eu amo porque eu vejo o que nós precisamos para que aconteça um milagre. Nós precisamos ter fé. É necessário ter fé. Às vezes eu fico meditando e eu falo assim: Senhor, por que nós não vemos tantos milagres mais dentro da igreja, né? Nós não vemos pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS. O erro está na igreja? O erro está em Deus? Jamais, né, irmãos? O erro está em nós, porque nós não acreditamos mais. Nós não temos mais fé, né? A palavra diz que ele estava numa vida deplorável, né? Ali à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas, né? Mas quando ele ouviu falar de Jesus, irmãos, tá aqui algo importante. Ele não via, mas ele ouvia. E acredito eu que houve um alvoroço na cidade. E ali, quando ele ouviu falar de Jesus, porque, irmãos, quando Jesus chegava, algo diferente acontecia. Era cego que enxergava, era aleijado que andava, era surdo que ouvia, era mudo que falava, aleluia. Então, tudo quanto é tipo de milagre acontecia. Então as pessoas falavam: quem é esse, né, que está chegando, que os milagres estão acontecendo e a gente está vendo as coisas acontecer? Então aquele homem, provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu que Jesus estava na cidade, ele pensou de alguma forma no seu coração: eu tenho que chamar a atenção do Senhor. Aleluia. Você está pegando o mistério? Aleluia. O que Deus quer falar com você e comigo? Que é necessário que nós venhamos chamar a atenção do Senhor. E como chamamos a atenção do Senhor? Aleluia. Clamando, buscando. Aleluia. Aquele cego, ele estava à beira do caminho mendigando. Quando ele ouviu falar que Jesus estava lá em Jericó, aleluia, ele começou a clamar, buscar o Senhor. E ele falava: Senhor, Jesus, filho de Davi,
tende misericórdia de mim. E a multidão mandava que ele se calasse. E muitas das vezes é assim, meus irmãos. Quando nós nos colocamos a clamar o nome do Senhor, a buscar a presença dele, o inimigo quer que nós nos calamos. O inimigo quer que nós ficamos quietos. Porque o nosso clamor incomoda o inferno, aleluia. E ali muitos falavam para ele, olha, fique quieto, não incomode o mestre. Ele jamais vai olhar para você, olha a sua situação, aleluia. Mas Deus é misericordioso, Jesus é lindo e ele tem um milagre te esperando, aleluia. E ali a palavra então fala que ele clamava cada vez mais alto, ele não dava ouvido àqueles que queriam que ele ficasse quieto. O inferno ele está tentando te calar, mas eu digo para você, clame o nome do Senhor, porque ele tem milagre te esperando, aleluia. Ele quer te entregar o teu milagre, ele quer, aleluia, que você alcance aquilo que você está buscando, mas é necessário não parar, é necessário clamar, é necessário ter fé, aleluia, porque você vai alcançar o teu milagre em nome de Jesus. Você vai alcançar o teu milagre, aleluia, basta ter fé, como esse homem. Ele acreditou que se ele chamasse a atenção do Senhor, e se o Senhor olhasse para ele alcançaria o seu objetivo, ele alcançaria o seu milagre. Ele sabia que ali estava o dono do milagre, ele sabia. Então por isso ele clamava e não deixava que nada o calava. Então a palavra vai dizer que ele clamava cada vez mais alto, até que o Senhor olhou para ele. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Coisa linda, irmãos. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus aqui. E a palavra então diz que ele conseguiu chamar a atenção do mestre. E o mestre falou, traga, chame ele. Então a palavra vai dizer que ali, os mesmos que estavam mandando calar, agora diz, vem, o mestre te chama. Tem de ânimo, aleluia. Tem de ânimo, o mestre te chama. O mestre tem milagre para você, aleluia. Jesus tem um milagre para tua casa. Jesus tem um milagre para tua família. Jesus tem um milagre para os teus filhos. Jesus tem um milagre para tua saúde. Jesus tem um milagre, aleluia, te esperando. Haja com a tua fé, creia que Deus ele é o mesmo. Esse Jesus que eu estou ministrando aqui é o mesmo. Ele vive, ele reina e a tua misericórdia dura para sempre. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua fazendo milagre. Mas por que não vemos? Porque não cremos mais. Nós devemos crer, acreditar, ter fé incondicionalmente que Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele ainda traz vida na sepultura, aleluia. Ele ainda traz cura aos enfermos, aleluia. Ele ainda traz salvação àquele que você olha e fala, não tem mais jeito. Ele traz, aleluia. Jesus, ele não mudou, meus irmãos. Jesus, ele continua o mesmo, é o mesmo, aleluia. Ele é o mesmo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O que me chama a atenção nessa palavra é que a hora que Jesus chama ele lança de si a sua capa. A capa que ele usava simbolizava ali a sua situação. Os mendigos, aqueles que ficavam pedindo esmola, eles usavam uma capa. E quando Jesus o chamou, nem o seu milagre ele tinha recebido ainda, mas ele acreditou que Jesus o curaria, porque ele lançou de si a sua capa. Ele falou, eu não vivo mais essa situação, eu não vou viver mais essa situação, porque ele me chamou. Isso é fé, irmãos, aleluia. Isso é fé. Ele acreditou. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quando o chamaram, ele lançou de si a sua capa. Ele disse, essa vida não é mais para mim, porque ele me chamou. Aleluia. Está entendendo o mistério? Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ali, ele lançou de si a sua capa e foi ter um encontro com Jesus. E a palavra diz que o mestre só olha para ele e fala, o que queres que te faça?
Jesus sabia. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele sabe, aleluia. Ele sabe o que você necessita. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas é necessário que nós abrimos o nosso coração, a nossa boca. É necessário que falemos, confessemos ao Senhor o que você precisa. O que você quer que o Senhor te faça. Qual é o milagre que você tem buscado? O que você tem pedido ao Senhor? Fala para Ele. Fala para Ele, clama a Ele, busca a Ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que o milagre Ele vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Ele fala, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. E ali o Senhor falou, vai em paz, a tua petição. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E ele seguiu Jesus. Creio eu, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pulando de alegria, porque agora ele via, ele enxergava. Aleluia. Um homem que não tinha vista, via tudo escuro. Agora ele vê. Aleluia, a face de Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus, ele tem um milagre para você. 2, 3, 4 milagres ele tem para você. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Porque, irmãos, ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres. Ele continua, aleluia, entrando com a salvação. Ele continua recebendo as nossas orações. Ele continua, aleluia, e ele tem para mim e para você. Então clame, confesse, busque, fale e creia. Tenha fé em nome de Jesus que o milagre vai acontecer. Amém? Deus abençoe grandemente. Um beijão, até a próxima.